Fome de Ibos, livro de ferro, página 50. O rolo gigante despencou sobre o desafortunado que estava no carrinho, num estrondo. Lascas de madeira e uma rodinha desconjuntada saltaram como numa catapulta explodindo. Vamos mudar isso aqui. Saltaram como uma catapulta explodindo depois de ter os tendões de lançamento rompidos. Lasca de madeira e uma rodinha desconjuntada saltaram como numa catapulta explodindo depois de ter os tendões de lançamento. Os tendões de torção rompidos. Torção. Catapultas, elas tinham uns tendões de animais assim, que eles eram enrolados e iam tensionando. Aí na hora que eles soltavam uma trava lá, esses tendões faziam com que a haste com a pedra fosse liberada e jogava. Então se rompia esses tendões, era um problema, né? Suponho. Foi uma mórbida gargalhada geral dos outros goblins. Foi uma mórbida gargalhada. Precisa ser geral. Dos goblins que estavam ali por perto. Foi uma mórbida gargalhada dos goblins que estavam ali por perto. Gelfur adorou ver as perninhas duras e esticadas do que havia sido esmagado e riu junto. Tá meio ruim também, né? Gelfur riu junto. Vírgula. Adorando ver as perninhas duras e esticadas. Tá bom. Sob o peso oscilante. Riam como loucos, insanos. E estes sim tinham olhos de goblin. Rolavam pelo chão de tanto rir. De tanto rir. Vamos melhorar. Num exagero incontrolável. Como se uma represa tivesse se rompido. Riam como loucos, insanos, e estes sim tinham olhos de goblin. Agora, né? Agora. Rolavam pelo chão em exagero incontrolável, como se uma represa tivesse se rompido. O que tinha tido o nariz arrebentado por soltar a manivela da grua ria igualmente. Esgoelava-se com os outros. Esgoelava-se com os outros, embora estivesse todo estropiado e com dentes a menos. O que tinha tido o nariz arrebentado, embora ainda grogue, lugar errado. Arrebentado por soltar a manivela da grua, embora ainda grogue,
esgoelava-se com os outros. Embora estivesse tudo estropiado. O que tinha tido o nariz arrebentado por soltar na manivela da grua, ainda grogue, esgoelava-se com os outros, embora estivesse todo estropiado e com dentes a menos. Dogrind, contudo, continuava impassível e sério. Parecia estar acostumado com aquilo e, na verdade, um tanto entediado. Que sujeira! É o segundo hoje, disse. Hoje não, né? É o segundo nessa dezena. Que sujeira, é o segundo nessa dezena. Você vê que eu não uso termos como mês, ano, semana, né? Isso é uma invenção latina, uma invenção do nosso mundo. Então eu evito usar, que nem hora. Ah, ele estava 2 horas. Como é que ele vai saber a hora se os caras não tinham relógio, né? Eu acho estranho os caras pegarem histórias medievais, assim, ele fazia 1 hora que ele estava esperando. Como é que o cara sabe que faz 1 hora? Por causa do dia está dividido em 24 horas nessa época? Claro que não, né? Então, eu não uso, beleza? Que sujeira, é o segundo nessa dezena, disse ao passarem pelo local do acidente. Dezena, 10 dias. O cara contar um dia faz sentido. O sol nasce, o sol se põe, o cara dorme, o cara acorda. Então, dia é uma coisa intuitiva, né? Haskell olhou para trás e o caminho era conduzido pelos outros 2 goblins sobreviventes. O de cara arrebentada ia na frente e havia outra grua para acionar, a fim de posicionar o grande rolo no local certo da gigantesca estante. Haskell olhou para trás e o carrinho era conduzido pelos outros 2 goblins sobreviventes, que, dentro do possível, já estavam recuperados, enxugando as lágrimas. Lágrimas de riso, né? Mas acho que não precisa escrever isso. Dá para entender? Enxugando as lágrimas de riso. Haskell olhou para trás e o carrinho já era conduzido pelos outros 2 goblins sobreviventes, que dentro do possível estavam recuperados, enxugando as lágrimas de riso. O de cara arrebentada ia na frente e havia outra grua para acionar, que havia vindo de algum lugar. O de cara arrebentada ia na frente e havia outra grua para acionar, que havia vindo de algum lugar, a fim de finalmente posicionar o grande rolo no local certo da gigantesca estante. Tá bom. O rolo foi levantado pelos 2 numa nova grua. Já falou. Pelos 2 e não pareceu que se importavam em dar um fim melhor ao ex-colega, que continuava grudado embaixo do rolo, totalmente achatado como uma barata. Colocaram a carga. Eu falei rolo demais. Carga. A preciosa carga. Colocaram a preciosa carga no local com o auxílio de um coordenador da estante que ficava ali em cima e rolava os rolos de um lado para o outro com uma alavanca maior que ele. Tem que dar uma ideia de que é tudo grande, né?
Colocaram uma preciosa carga no local com o auxílio de um coordenador da estante que ficava ali em cima e rolava os rolos de um lado para o outro com uma alavanca maior que ele, dando uma posição definitiva e muito bem ordenada. Colocaram a preciosa carga no local com o auxílio de um coordenador da estante que ficava ali em cima, coordenador da estante, que ficava ali em cima e rolava os rolos de um lado para o outro com uma alavanca maior que ele, dando uma posição definitiva e muito bem ordenada para cada um dos gigantescos rolos de pergaminho. Ordem alfabética, ano e assunto, vai saber. Tem rolo demais, né? Então vamos mudar aqui, ó. O peso foi levantado pelos dois e não parecia que se importavam em dar um fim melhor. Esse colega continuava grudado embaixo. Totalmente achatado como uma barata. Colocaram a preciosa carga no local com o auxílio de um coordenador da estante que ficava ali em cima e rolava os rolos, e rolava as peças de um lado para o outro com uma alavanca maior que ele, dando uma posição definitiva e muito bem ordenada para cada um dos gigantescos rolos de pergaminho. E deixa eu só uma coisa aqui, ó. Colocaram a preciosa carga no local com o auxílio de um coordenador da estante que ficava ali em cima e rolava as peças de um lado para o outro. Coordenador da estante. Será que a gente tem que dar uma ênfase para, de novo, para, vamos ver, vai. O tamanho da estante também, né? Colocaram a preciosa carga no local com o auxílio de um coordenador da estante, cujas vigas serviriam para construir pontes. Colocaram a preciosa carga no local com o auxílio de um coordenador da estante, cujas vigas serviriam para construir pontes. Cujas vigas grossas serviriam para construir pontes. Ele ficava ali em cima com essas vigas grossas. Vigas. Às vezes eu faço isso para achar um sinônimo, porque eu não gosto muito do que eu usei. Graúdas, sultões, agressivos, atrevidos, botões, vigas graúdas, consideráveis, abundantes, agressivos, cavalas, nossa, chagrossas mesmo. Colocaram a preciosa carga no local com o auxílio de um coordenador da estante, cujas vigas grossas serviriam para construir pontes. Ele ficava ali em cima e rolava as peças de um lado para o outro com uma alavanca maior que ele, dando uma posição definitiva e muito bem ordenada para cada um dos gigantescos rolos de pergaminho. Ordem alfabética, ano e assunto, vai saber.